E aí, galera, vamos resolver o item 16 da questão 22 da prova de 2016 da UFSC, prova amarela, tudo bem? Vamos ler a questão. Considere a função f definida dos reais para os reais, definida por f de x é igual a menos módulo de x mais 3. A área da região plana fechada, delimitada pelo gráfico da função f, e o eixo x é de 9 unidades de área. Beleza. Então, aqui a gente precisa basicamente saber do conceito de como desenhar gráficos de funções modulares, beleza? Então vamos relembrar lá. A função modular, ela causa um rebatimento da parte negativa do gráfico em relação ao eixo x. Então funções que antes, por exemplo, vamos desenhar aqui h de x igual a x. Essa função aqui é a função da bissetriz dos quadrantes ímpares, e ela é dessa maneira aqui, né? Uma reta que passa pela origem, que divide os quadrantes ligando os pontos, por exemplo, 1 no x, 1 no y, 5 no x, 5 no y. Por isso que ela é bissetriz, né? Ela divide exatamente ao meio ali, cortando 90 graus em 45. Mas, beleza, sem rodeios, sem grandes rodeios, quando a gente aplica o módulo aqui nessa função, o que vai acontecer? Um rebatimento dessa parte negativa para a parte positiva. Então, ela vai pegar tudo que é negativo e vai pôr para cima, desta maneira aqui, fazendo um Vzinho, né? Então, essa aqui é a função módulo de h de x, beleza? E é dessa maneira que a gente pensa o gráfico das funções modulares. A gente vai tentando partir de uma maneira menos complexa dessa função até atingir a lei de formação que ele quer. Então, não é logo de cara que a gente já desenha o gráfico dessa f de x. A gente vai primeiro pensar se ela não tivesse aquele 3 adicionado e se não tivesse o menos. Bom, se ela não tivesse o 3 adicionado e ela não tivesse o menos, ela seria só y igual ao módulo de x, certo? Que é exatamente essa função que a gente desenhou aqui, né? Beleza, ela seria dessa maneira. Só que agora, digamos que ela tivesse um sinal de negativo na frente. O que acontece quando a gente aplica esse sinal? A gente está invertendo o sinal de todos os valores dessa função. Então, se o sinal desse valor era positivo, agora vai ser negativo, e se era negativo, agora vai ser positivo. Como todos os nossos y's aqui eram positivos porque a gente aplicou o módulo, agora o que vai acontecer é que todos os nossos y's vão ser na parte negativa porque a gente está colocando menos na frente. Então, a nossa função, ela literalmente vai rebater de novo. A gente tinha rebatido a função quando a gente aplicou o módulo e agora a gente vai rebater de novo porque a gente está colocando menos na frente. Então, ela vai ficar assim, ó. Rebatida para baixo. Beleza, tá lá rebatida. E agora, digamos que a gente adicionou aquele mais 3. Beleza, agora já não é mais a y, né? É a nossa f de x que a gente quer. O que vai acontecer quando a gente adicionar 3? Para cada valor do y, eu vou ter que adicionar 3. Então, é como se eu puxasse a minha função pelas duas orelhas e arrastasse o gráfico 3 unidades para cima. Então, ao invés de bater aqui no 0 na origem, agora ela vai bater onde? Ela vai bater no 3. Então, ela vai começar 3 unidades acima. Ela vai começar aqui, ó. Digamos que aqui é o 3, né? A nossa função vai começar bem aqui, na mesma inclinação que ela tinha antes, tudo certo, só que 3 unidades para cima. Beleza. Eu aumentei aqui um pouquinho o nosso gráfico só para a gente perceber a área que ele quer que a gente calcule, né? É a área delimitada pelo gráfico da função com o eixo x. Então, é exatamente essa região aqui, ó. Certo? Formou um triângulozinho ali. E é essa área que ele quer que a gente calcule. Como que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente a gente precisa identificar quem são as raízes dessa nossa função para saber quanto que vale a base desse nosso triângulo para calcular a área desse triângulo, certo? Porque lembra lá, a área do triângulo, ela vai ser base vezes altura dividido por 2, certo? A altura que a gente já tem, que é o 3. Falta a nossa base, certo? Então, vamos ver quem são as raízes dessa nossa função. Para calcular as nossas raízes, a gente precisa igualar essa nossa lei de formação a zero. Então, a gente vai fazer menos módulo de x mais 3 igual a zero. Então, a gente pode subtrair dos dois lados o 3, vai ficar menos módulo de x igual a menos 3. Então, módulo de x é igual a 3, então x é igual a mais ou menos 3, certo? Então, esses dois pontinhos aqui é o menos 3 e o mais 3, certo? Fazendo com que a nossa base seja 6.
Então, a gente já consegue calcular a nossa área aqui. Nossa área vai ser 9, certo? Então, a questãozinha tá verdadeira. Porque ele falou aqui que é de 9 unidades de área e realmente está certo. Interessante pontuar que ele fala unidade de área porque em nenhum momento ele colocou alguma medida ali, né? Ele não transformou esse plano cartesiano como se a unidade dele fosse metro, ou centímetro, ou milímetro, enfim. Então, por isso que ele coloca unidade de área. Não esqueçam de compartilhar esses vídeos com aquele seu amigo que está estudando para a UFSC. Curte, compartilhe, deixe nos comentários dúvidas que vocês tiveram e até a próxima!